Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar aqui um pequeno texto da Palavra de Deus para sua meditação e eu quero falar a respeito da comunicação. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, nos conta a história da Torre de Babel. Uma história muito conhecida e que nos traz lições valiosas. E eu quero trazer pelo menos uma lição que aprendemos dentro desse texto a respeito da Torre de Babel, que é a lição da comunicação. Sabe, naquela época, todos falavam uma linguagem universal. Era uma única língua. Todos entendiam. Um pedia o tijolo, o outro pedia madeira, o outro pedia a massa, o outro pedia a brita. E assim eles foram construindo a Torre de Babel. E a intenção deles era construir aquela torre e chegar até os céus. Só que o Deus das nossas vidas, que sonda a mente, sonda o coração, sondou o coração daqueles homens e não gostou de nada do que viu. Não gostou da atenção deles e o Senhor resolveu abortar os planos deles. Então, um passou a falar em inglês, o outro passou a falar em espanhol, o outro em alemão, o outro em chinês, em português, e cada um não entendia mais o que o outro dizia. E Satanás, o adversário da minha e da sua alma, o inimigo do casamento, o inimigo da família, o inimigo dos relacionamentos, ele viu essa situação e aprendeu a destruir relacionamentos, deformando a comunicação. Ele faz um falar uma coisa e o outro entender outra totalmente diferente. Isso traz confusão nos relacionamentos. Ele faz um falar e o outro fingir que nem ouviu. Faz um falar, um ouvir e sair por aqui. Ele traz confusão nos relacionamentos através da comunicação. Como que está a sua capacidade de comunicar hoje dentro dos seus relacionamentos? Você tem cuidado das suas palavras? Porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios 17, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, dependendo da forma que você fala e dependendo da palavra que você expressa, você pode matar os seus relacionamentos. E dependendo da forma que você fala e da forma que você expressa, você pode trazer vitalidade, saúde, ânimo, força para os seus relacionamentos. Queridos, pense nisso. E é necessário termos muita humildade, disposição e tempo para poder aprender a ouvir o outro, não só para responder, mas muitas vezes ouvir para compreender. Nós somos numa era em que as pessoas não têm muita paciência para ouvir um ao outro. E às vezes as pessoas estão falando e alguém já está completando a frase que a pessoa nem tinha intenção de falar daquele jeito. Então nós precisamos ter tempo, humildade para poder aprender a ouvir e falar bem, se comunicar melhor. É por isso que tem aquele ditado que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. E tem aquele outro ditado também que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque é muito mais importante você ouvir do que falar. Cuide das suas palavras, cuide da sua comunicação, para que você possa trazer vitalidade, força, ânimo e proteção para os seus relacionamentos. Pense nisso. Um forte abraço, eu sou Deusane Gomes e até mais.